Depois de quase 20 anos morando no Brasil, o mestre Barag voltou pela primeira vez para o Japão em 1926, o que sem dúvida deve ter sido motivo de grande felicidade para ele. Mas quis o destino que essa estadia ficasse marcada por uma terrível perda e também pela pior decisão que o mestre Barag tomou em sua vida. Como diz o ditado, a dor é uma má conselheira. Logo ao chegar no Japão, o mestre Barag procurou por seu antigo professor e amigo Nisatsu, que havia se tornado o bispo do templo Seihoji em Tóquio após a morte de Nichikyo. Mesmo com a ajuda de políticos e de entusiastas da criação da colônia Butsuryu no Brasil, o dinheiro que o mestre Barag esperava foi negado. Nessa vida de imigrante, árdua de imigrante, se para ele serviu para se fundamentar no que seria preciso para dar continuidade na missão religiosa, a criação de uma colônia budista. Ele voltou para o Japão para tentar recursos, encontrar apoio da sede, mas ele não foi feliz. A igreja não queria esse envolvimento, a parte religiosa, então não teve o apoio, mas ele queria continuar. E ele tentou também arrumar recursos, não conseguiu. Normalmente a gente não volta por qualquer coisa, e muito menos sem relatório para fazer, sem relatório de êxito. Geralmente a gente volta para apresentar os trabalhos feitos, alguma coisa assim. No caso dele foi para pedir ajuda, para poder dar continuidade. Algo nobre também. Mas ele chegou num período muito difícil do Japão. Difícil economicamente, difícil socialmente também, não conseguiu ajuda. E acabou ficando por lá. Determinado a concretizar o seu projeto, o mestre Barag decidiu prolongar sua estadia no Japão, até que uma nova oportunidade de financiamento surgisse. Enquanto isso, no Brasil, nascia Barag Keiji, o primeiro filho de Shintaro com Yoshina, fato que o mestre Barag soube através de uma carta enviada por Chiyo. Para o próprio mestre Barag, as coisas pareciam caminhar bem. Conforme os meses passavam, ele passou a ser visto como uma celebridade do Japão, pois era o primeiro monge a ter voltado do Brasil. Sua presença era requerida em vários lugares. Chegou a realizar palestras, contando sobre o que havia visto e aprendido durante aqueles anos. Sabendo das dificuldades que os emigrantes enfrentavam, muitos japoneses viram o mestre Barag como um herói. Esse período relativamente tranquilo foi duramente interrompido por uma outra carta de Chiyo, que informava que Shintaro, seu irmão caçula, havia adoecido e acabou falecendo. Conta a história que as semanas seguintes ao recebimento dessa carta foram marcadas por um grande abalo emocional do mestre Barag. Afinal, ele se sentia responsável por Shintaro. Foi o mestre Barag quem o havia levado para o Brasil. Conta-se também que pessoas ao seu redor o aconselharam a não voltar mais para o Brasil. Acreditavam que sua jornada já havia sido sofrida demais e que voltar a morar no Japão era uma recompensa merecida. Tudo indica que foi dentro desse contexto que o mestre Barag cometeu o pior erro de julgamento de sua vida. Ele enviou uma carta a Chiyo, na qual pedia para que a esposa vendesse tudo no Brasil e viajasse para o Japão para o encontrar. E foi o escudo dele, o suporte dele durante todo o período que eles estiveram aqui no Brasil, pelo menos até o final da década de 1920, quando ele acabou perdendo o irmão dele. Aconteceria com qualquer pessoa, e Barag Nishi Shonin, ele não foi diferente de um ser humano normal. E com certeza esses fatos abalaram muito, mas o diferencial foi justamente, num certo momento, ele tenha sentido um desânimo muito grande a ponto de achar que sua missão já não daria continuidade. Mas aí que entra a importância, a existência do elo, que ocorreu através do auxílio de fiéis que o apoiaram e o ampararam. Deu uma desanimada e mandou a carta para a esposa dele: olha, tá difícil, acho que a gente não vai conseguir dar continuidade na nossa missão, aí volta para cá. Aí ele mandou a carta para a esposa dele atendendo as orientações dele, vendeu o patrimônio que eles tinham,
tudo que ele tinha e pegou o navio para voltar para o Japão. Só que nesse período aí, ele ficou um bom tempo no Japão. É porque ele já não via perspectivas, continuidade do sonho dele, da missão do sonho dele. Mas todos os fatos posteriores fizeram com que não fosse assim. De uma tragédia ou de uma fatalidade, o fracasso se transformou num sucesso, embora de uma forma bastante dolorosa para o mestre Baragi Nissui Shonin. Após o envio da carta, o que sabemos é que algo mudou no mestre Baragi. Ele mesmo não estava convicto em permanecer no Japão. Recorreu então a Nissatsu em busca de aconselhamento. Seu antigo professor sabiamente o fez refletir sobre sua missão de vida. Retornar ao Brasil não significava sofrimento, mas sim acúmulo de virtudes. A salvação de milhares de pessoas através do Dharma sagrado dependia do retorno do mestre Baragi. Retornar era a única forma de cumprir a missão de sua vida. Os conselhos de Nissatsu tiveram um forte impacto e o mestre Baragi voltou atrás. Ele decidiu ficar no Japão, né? Pediu para a esposa vender aqui no Brasil as propriedades deles para voltar para o Japão. E ela vendeu tudo. Mas só que nesse meio do caminho ele resolveu voltar para o Brasil. E a comunicação não deu certo. Então o que aconteceu? Houve um desencontro. Kajimoto Nissatsu Shonin, o amigo de quarto dele, lá na época de Tóquio, quando ele tinha acabado de fugir de Kyoto para Tóquio, lembrou ele do juramento que ele fez. Você não disse que ia enterrar seus ossos lá no Brasil? Você não jurou? Reanimou Ibaragi Nissui Shonin, que mandou uma carta de volta para Ibaragi Tio. Falou, mudei de ideia, fica aí que eu estou voltando. Só que antes dessa carta chegar, a esposa já tinha partido. Então é aí que começa a transição da primeira etapa da vida dele para a segunda etapa.